não parava de chorar. Isso era de madrugada ainda, umas 3 da manhã, e o enterro seria apenas às 13 horas. Depois de um tempo, eu olhei dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira lá no fundo, lá no canto. Na hora eu pensei, que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? Salve, salve, amantes do sobrenatural! Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para mais um vídeo para contar para vocês mais um relato. O relato de hoje, ele foi enviado por uma moça, deixa eu só ver aqui se ela diz de onde ela é. Vamos ver, ela é de São Paulo, capital. O nome do relato é Garoto no Velório. Antes de qualquer coisa, like, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E vamos então ao que essa moça nos conta. Até hoje eu não sei muito bem explicar como isso aconteceu. Nunca tive um lado sensitivo muito forte. Nunca senti coisas estranhas ou vi coisas que não podia explicar. Para falar a verdade, sempre fui muito racional. Sempre tinha uma explicação mais científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos. Sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre queria analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: o irmão de uma amiga teve um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e falar onde seria o velório. Eu me arrumei e fui ao encontro dela para tentar ajudar em qualquer coisa que eu pudesse. O velório era no hospital onde tinham levado ele logo após o acidente. Quando cheguei lá, fui onde ficava o velório. Tinham 3 salinhas para velório. Em uma dessas salinhas estava a família da minha amiga com o corpo do irmão dela. Tinha um outro velório em uma outra sala e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro da minha amiga para tentar confortá-la e de qualquer jeito que eu pudesse. Ela não parava de chorar. Isso era de madrugada ainda, umas 3 da manhã, e o enterro seria apenas às 13 horas. Eu passei o tempo todo ao lado dela, conversando com ela. Quando deu umas 8 horas da manhã, alguns dos nossos amigos chegaram e, como eu estava com fome, pedi para um amigo nosso ficar com ela enquanto eu ia comprar alguma coisa para comer em uma padaria que tinha ali do lado. Eu comprei 2 coxinhas e um refrigerante, mas como a padaria estava cheia e eu não tinha onde me sentar, resolvi voltar para o velório e comer lá. Mas como achei que seria uma falta de respeito ir comer lá dentro onde estavam velando o corpo do irmão da minha amiga, eu fiquei em um canto isolado, perto da sala que estava vazia. Me sentei em um banco e comecei a comer. Depois de um tempo, eu olhei dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira lá no fundo, lá no canto. Na hora eu pensei, que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? O garoto parecia ter uns 9 ou 10 anos. Estava quieto e encolhido. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Não era ninguém que eu conhecia e eu não tinha ideia se era algum conhecido da minha amiga ou se era de alguém do outro velório. Quando ele notou que eu tinha visto ele, ele começou a olhar para mim. Eu imaginei que ele tivesse visto a coxinha na minha mão e que deveria estar com fome. Então estendi ela na direção dele, mas ele não se mexeu. Eu levantei, fui até lá e me sentei ao lado dele. Eu perguntei se ele estava com fome, se queria uma das coxinhas. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele também não se mexeu. Eu coloquei uma das coxinhas na cadeira ao lado dele, junto com o refrigerante, e falei que se ele quisesse era só pegar, mas ele ficava apenas olhando para o chão. Eu perguntei o nome dele, mas ele não respondeu nada. Eu só ficava pensando que era uma coisa muito cruel levar uma criança para um velório. Depois de tentar conversar um pouco com ele, eu imaginei que ele deveria estar muito triste para ficar conversando. Por isso tinha ido para lá, para ficar sozinho. E que a última coisa que ele queria era ficar falando com uma estranha. Então eu levantei, mas deixei a outra coxinha e o refrigerante lá e falei que se ele quisesse podia comer e voltei para perto da minha amiga. Quando eu cheguei lá, mais alguns dos nossos amigos tinham chegado. A gente tem uma amiga nossa que é meio sem noção às vezes. Ela queria porque queria ir ver o outro velório, ver quem estava lá, mas não queria ir sozinha. Só que ninguém queria ir com ela, ficar xeretando esse tipo de coisa.
o que eu realmente concordo que não é uma atitude respeitosa. Mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela, antes que ela chateasse mais ainda a nossa amiga, que tinha perdido o irmão. Nós duas entramos lá e vimos que o caixão era pequeno. Quando chegamos perto, eu levei um susto e tive que me segurar para não gritar. Quem estava dentro do caixão era aquele garotinho que eu estava conversando. Eu senti um arrepio subindo na minha espinha e puxei a minha amiga para fora. Falei que não era uma boa ideia indo xeretar o velório dos outros. Claro que eu não falei nada para ninguém. Afinal, eu imaginei que ninguém ia acreditar e que iam pensar que era uma brincadeira muito de mau gosto. Eu fui até onde o garotinho estava sentado antes, mas não tinha mais ninguém lá. Só a coxinha e a latinha de refrigerante que eu tinha deixado, ainda intocados. Eu joguei eles fora, ficando imaginando como aquilo podia ter acontecido. Ele tinha alguma doença no coração que acabou sendo fatal para ele. E o pior de tudo é que falaram que a família estava devastada, já que ele era filho único, não tinha irmão nenhum. Sempre que eu lembro disso, todos os pelos do meu braço se arrepiam. Será que o que eu vi era o espírito do garotinho que tinha morrido? Se sim, por que ele apareceu para mim, uma estranha? E justo eu, que não acredito nada nesse tipo de coisa. Moça! Eu acho que você viu o espírito do garotinho. Só pode ser, né? Mas, meu Deus, imagina o susto de você ir lá no caixãozinho e ver que é o menino que você estava conversando, oferecendo coxinha. Gente, tadinho. Eu sinceramente, eu não achava que espíritos de criança ficassem vagando. Mas, quer dizer, não tenho conhecimento, né? Algumas coisas que eu já li diz que sim, outras coisas dizem que não. E vocês? Alguém tem conhecimento disso? Se souber, deixa aqui nos comentários pra mim. Olha, mas eu gostei muito do seu relato, viu? Sinto muito pelo garotinho e pela família, mas o relato é muito bom. Muito obrigada por ter enviado, viu? Vocês já repararam que a maioria das pessoas que veem alguma coisa assim, normalmente são pessoas que não acreditam? Vocês já repararam nisso? Eu já vi muitos relatos de pessoas que falam que não acreditam, que não achavam que fantasma não existia e acaba vendo. Será que aparecem assim meio que pra provar pra pessoa que existem, assim, meio que pra mostrar pra aquela pessoa, pra ela passar a acreditar? Por isso que eu acredito, tá? Eu acredito pra nenhum fantasma chegar pra mim e falar assim, ó, tô provando aqui pra você que eu existo, olha eu aqui. Então eu acredito que é pra ninguém ter que me provar nada. Pelo amor de Deus. Então é isso, meus queridos. O relato de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu aguardo vocês aqui num próximo relato. Um grandíssimo beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.